Boa madrugada e a paz do Messias chamado Cristo para todos vocês que já me seguem no canal do YouTube, todos vocês que começaram a assistir já todos os meus vídeos e peço que vocês continuem assistindo. Vamos lá agora ler Levítico capítulo 5. Você aí do lado desse outro lado que começou assistindo esse vídeo, vamos ler juntos. Eu aqui e você aí, para que você venha entender e compreender o verdadeiro evangelho do Messias chamado Cristo. Há poucos que pronunciam esse nome. Messias é o Filho de Deus. Vamos lá. Continuar. O terceiro livro da Bíblia Sagrada. Capítulo 5. Casos em que é preciso oferecer sacrifício. Os casos em que é preciso oferecer sacrifício são os seguintes. Se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu ou que ouviu falar, então será culpado e merecerá castigo. Temos que andar na verdade, uns com os outros. Versículo 2. Mas antes de eu ler o versículo 2, quero dizer para os irmãos mais uma vez que temos que andar na verdade e não na mentira. Falar a verdade. E nunca falar o que não viu, o que não aconteceu. Mas se falar o que viu, o que aconteceu, procede de Deus. Mas falar o que não viu e o que não aconteceu, procede do maligno. Pois está escrito em um texto, em um capítulo e um versículo da Bíblia Sagrada, que nenhuma mentira vem de Deus, mas provém do maligno. Versículo 2 agora. Se alguém por descuido tocar em qualquer coisa impura, como por exemplo o corpo morto de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa ficará impura também e será culpada, porque a lei é para todos obedecer. A lei é para todos obedecer. Se Deus disse que não é para tocar, então não toca. Se não é para tocar, não toca. Obedece, que é melhor para você. E há coisas que Deus proíbe que o ser humano não toque, ou proíbe o ser humano de não fazer, de não praticar, e ele faz e pratica porque ele é desobediente, é rebelde. Versículo 3 agora. Se alguém, por descuidado, tocar numa coisa impura, que venha de uma pessoa que seja o que for dele, ficará impuro. E logo que perceber o que fez, ficará sendo culpado. Porque ela sabe que a pessoa é impura e tocou nas coisas dela. Tudo que a pessoa tudo que é da pessoa, que pertence à pessoa, da pessoa impura,
está impuro. Versículo 4. Se alguém se pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou má, um desses juramentos que a gente faz sem pensar, então será culpado logo que compreender o que fez. Versículo 5. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado. Versículo 6. E trazer a Deus, o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Versículo 7. Se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha ou uma cabra, então apresentará a Deus, o Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como oferta para tirar a culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será o sacrifício para tirar pecados, e a outra será uma oferta a ser completamente queimada. Versículo 8. A pessoa entregará as 2 aves ao sacerdote, e este oferecerá primeiro a ave que é o sacrifício para tirar pecados. O sacerdote quebrará o pescoço dela, sem tirar a cabeça. Versículo 9. E borrifará o lado do altar com uma parte do sangue. Depois deixará o sangue da ave escorrer na base do altar. Esta é a oferta para tirar pecados. Versículo 10. Em seguida, o sacerdote oferecerá a outra ave como uma oferta que será completamente queimada, conforme a lei manda. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e a pessoa será perdoada. Versículo 11. Se alguém não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo da melhor farinha como sua oferta para tirar pecado. Não deverá misturar azeite ou incenso com a farinha, pois é uma oferta para tirar pecados. Versículo 12. O sacerdote receberá dessas pessoas a farinha, pegará um punhado e o queimará no altar, em cima das ofertas de alimentos apresentadas a Deus, o Senhor. Isso lembra que a oferta toda é dada a Deus. É um sacrifício para tirar pecados. Versículo 13. Assim o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, e ela será perdoada. E como no caso das ofertas de cereais, o resto da farinha será do sacerdote. Sacrifícios para tirar a culpa de pecados. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens.
Versículo 15. Se alguém sem querer cometer o pecado de não entregar as ofertas sagradas que pertencem a Deus, o Senhor, então para pagar a dívida a pessoa precisará trazer um carneiro sem defeito para oferecer ao Senhor. O preço do animal será calculado de acordo com a tabela de preço usada no santuário. O animal é um sacrifício para tirar a culpa da pessoa. Versículo 16. Além disso, a pessoa precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar, mais um quinto. O sacerdote pegará o carneiro que é dado para tirar a culpa e o oferecerá como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Assim ela será perdoada. Versículo 17. Se alguém, sem querer pecar e desobedecer a qualquer uma das leis de Deus, o Senhor fazendo o que é proibido, a pessoa será considerado, ou homem ou mulher, qualquer um dos dois será considerado culpado e deverá ser castigado. Versículo 18. E para tirar a sua culpa, ele levará um carneiro sem defeito ao sacerdote. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela do preço usada no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. Versículo 19. Ela é culpada de ter pecado contra o Senhor. E essa oferta é para tirar a sua culpa. Meus irmãos, minhas irmãs, você que está aí assistindo esse vídeo agora, entenda, compreenda que não é mais o sangue de um animal que vai fazer expiação pelo pecado dos seres humanos. Não é mais o sangue do animal que Deus se agrada para perdoar os pecados dos seres humanos, pois é o sangue que o Messias derramou lá na cruz do Calvário por todos os moradores dessa terra, todos os seres humanos serão perdoados através do sangue que o Messias derramou na cruz do Calvário. Ele verteu até a última gota. Quando não tinha mais, ele verteu água. Compreendam, entendam que um cordeiro no Antigo Testamento era morto, um animal, e tirava a culpa, o pecado do ser humano. Enquanto ainda o Filho do Homem não tinha vindo à terra, era o animal que era sacrificado em expiação do pecado da pessoa, do ser humano. Mas agora aquele sangue que o Messias chamado Cristo, ele verteu na cruz do Calvário por todos os seres humanos, é esse sangue que faz expiação do nosso pecado. É através dele agora que todos os seres humanos
são perdoados. Todo aquele que crê e for batizado serão salvos. Todo aquele que crê no Messias chamado Cristo e for batizado será salvo. Todo aquele que crê no poder do Evangelho serão salvos. E eu quero dizer para você também que o Cordeiro do Novo Testamento já não é mais um animal, é um homem chamado Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Pois ele veio como carne, não veio como espírito, veio como carne para sentir nossas dores, nossas dificuldades, nossos problemas, nossas tristezas. Ele veio para sentir o que nós sentimos. Ele veio. E foi fiel até o fim, foi obediente até o fim ao Pai, ao nosso Pai, melhor dizer agora, que através dele somos filhos de Deus, mas somente você que faz a vontade de Deus é filho de Deus. Compreendam e entendam. Porque Jesus, ele falou, ele disse: quem são minha mãe, quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs? É todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é minha irmã, meu irmão e minha mãe. Portanto, quem não faz, o que não estão fazendo, o que não quer fazer, estão enganados, pensando que é irmão de Jesus, que é irmã de Jesus, pensando que é, mas não é. Estão iludidos para que você venha se tornar a ser irmão de Jesus e filho de Deus. Você precisa crer no Messias chamado Cristo Jesus, precisa crer, acreditar, precisa se batizar, precisa permanecer até o fim, ser obediente como Jesus de Nazaré. Ele foi obediente até o fim. Portanto, como eu estou aqui nesta madrugada trazendo essa mensagem para que vocês venham entender e compreender, o Cordeiro que tira o pecado do mundo agora é o Messias, o Filho de Deus. Qual o profeta que disse: eis aí o Cordeiro de Deus? João Batista. Ele disse para os seus discípulos: eis aí, esse daí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para entrar nesses detalhes, não importa o pecado que você cometeu, não importa, para Jesus Cristo, que Cristo quer dizer Messias, o Filho de Deus, não importa, ele te perdoa, ele te livra, ele te salva, pois foi para isso que ele veio. Veio para salvar, perdoar e salvar. Ele nos amou até o fim e foi obediente até o fim. Agora, você que começou a assistir os meus vídeos que estou gravando e postando, e esse vídeo agora que você está assistindo, compreenda e entenda de uma vez por todas. Você que já é cristão, você é filho
de Deus, você é filha de Deus e é irmã e irmão de Jesus. Deus é o teu Pai e você compreenda, entenda, você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador pessoal na sua vida. Lembre-se do que eu vou lhe dizer nessa madrugada. Ele tem dito, disse, escreve João no livro essas palavras, pois elas são fiéis e verdadeiras e merecem confiança. Fala para ele também que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se você tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, Deus te deixa, Deus permite, Deus não proíbe ninguém de fazer a vontade dele. Deus não proíbe ninguém de fazer a vontade dele. Portanto, você que não aceitou Jesus como o único Salvador pessoal da sua vida, ele está dizendo nessa madrugada, abra a porta, eu quero entrar. Não é somente a porta da tua casa, é a porta do teu entendimento, é a porta do teu coração, que ele quer fazer morada, ele quer entrar e quer compartilhar a sua vida com ele. Ele quer fazer parte da sua vida, quer compartilhar da sua vida, quer resolver os seus problemas, sua situação e quer te salvar e te levar para o céu. Então, se você crê e deixa, então é nesta noite, é nesta madrugada que ele está falando com você, através de mim, aqui agora, neste canal. Agora vamos para o capítulo 6 de Levítico. O Senhor Deus deu a Moisés, o Senhor Deus deu a Moisés estas ordens para o povo de Israel. Versículo 2. Para tirar a sua culpa, precisará fazer uma oferta. O homem que pecar e ofender a Deus, o Senhor, nos seguintes casos, se ficar com aquilo que alguém lhe entregou para guardar, se não devolver o que alguém deixou como garantia de pagamento de uma dívida, se roubar alguma coisa de alguém, se usar de violência contra a qualquer pessoa. Versículo 3. Se jurar que não achou o objeto perdido, quando de fato achou, ou se fizer contra alguém qualquer outra coisa parecida com estas, versículo 4, para ficar livre da sua culpa, quem cometer um desses pecados deverá devolver aquilo que pertence ao outro, ou dar de volta o depósito, ou devolver aquilo que ganhou por meios violentos, ou entregar ao dono o objeto perdido que achou. Versículo 5. Ou acertar qualquer outra coisa a respeito da qual jurou falso,
no dia em que ofereceu o sacrifício para tirar a sua culpa, ele entregará ao outro o valor total daquilo que roubou, mais um quinto, versículo 6. E oferecerá um carneiro sem defeito, como sacrifício para tirar a sua culpa. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela usada no santuário, versículo 7. O sacerdote oferecerá a Deus o Senhor o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o homem será perdoado de qualquer pecado que teve cometido. Ofertas completamente queimadas. O versículo 8. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda, e durante esse tempo o fogo do altar deverá ficar aceso. Versículo 10. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro, fora do acampamento. Versículo 12. O fogo do altar nunca se apagará. Deverá ficar sempre aceso, todas as manhãs. O sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. Versículo 13. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Meus irmãos, temos que estar sempre disponível para Deus nos usar. Temos que sempre estar disposto para trabalhar para Deus, disponível para Ele nos usar nessa terra. O fogo no altar está aceso, sempre aceso, e nós temos que estar sempre disposto, porque Deus quer nos usar para fazer a obra e a vontade dele, para concretizar o trabalho de cada dia que nós fomos chamados para fazer. Você talvez ainda não entenda, não compreenda, mas você, nesta noite, está sendo chamado, está sendo chamada. Nesta madrugada, você está sendo chamado, está sendo chamada para fazer a vontade dele, de Deus. É só precisamente você se dispor para Deus. E crendo, se batizando e passando a viver uma vida correta, uma vida honesta, uma nova vida, deixando esse mundo que não vale mais nada.
esse mundo já não vale mais nada para Deus, mais nada. Esse mundo cheio de pecado, cheio de ódio, vingança, criminalidade, roubo, falsidade, mentiras, desonestidade, calúnia, falsos testemunhos. E tudo isso quem está oferecendo para os seres humanos é o mundo. É o mundo, pois o mundo é terrível. É terrível. E muitos, deixando de estar reunido com os seus irmãos, está pulando fora do barco. Igual Pedro. Mas Pedro, ele pediu para ir. Deixa eu ir, se é o Senhor mesmo. Aí deixa eu ir até onde o Senhor está, se é o Senhor. Então Jesus, ele disse, então vem Pedro, chega, vem. Sou eu, mas tu estás duvidando? Vem. Quando ele foi se afundando. Ainda andou, mas depois ele ficou com tanto medo. O mar estava muito bravo. O vento soprava muito. Aí ele teve medo. Aí foi se afundando. Ele gritou, socorro, Senhor, socorro, estou morrendo. Vou me afundar e morrer, socorro. Jesus, ele estendeu a mão para ele. E o levantou, o tirou. E ele foi para dentro do barco de novo. Jesus levou ele para dentro do barco de novo. E grande foi a bonança. Quer dizer, grande foi a alegria dos irmãos dentro do barco reunidos. O que está acontecendo nessa geração, nessa humanidade, nessa geração, é a falta de entendimento, conhecimento, de amor, é o que está faltando. E muitos estão já procurando outros caminhos, se desviando, fazendo o que quer. Mas tem um capítulo e um versículo na Bíblia que Jesus está dizendo que nos últimos tempos, que é esse que nós estamos vivendo, que somos os últimos, o amor de muitos esfriarão. O amor de muitos esfriarão. Mas a boa notícia é que o Evangelho será pregado aos quatro cantos da terra. Porque o Evangelho ainda não foi pregado aos quatro cantos da terra. Não foi ainda. Só está faltando homens dispostos a fazer a vontade de Deus. Pregar o Evangelho em todos os lugares aonde estiverem. Só está faltando disposição. Porque Isaías, ele disse: envia a mim. Ele disse, envia a mim. Deus enviou ele para pregar o Evangelho. Ele se dispôs, ele se ofereceu para Deus. Já que ninguém quer, Pai, fazer a tua vontade, eu quero. O Senhor deixa eu fazer a sua vontade. Prometo, Senhor, que o Senhor não vai se arrepender de mim. Te prometo que você é tão obediente que o Senhor vai se alegrar muito comigo. Deixa eu fazer a sua vontade. Fazer o que o Senhor quer. Deixa eu te obedecer.
E naquele momento ali, Deus permitiu que ele fosse fazer a vontade dele. E Isaías foi fazer a vontade de Deus. E nesta noite, aqui nesta madrugada, essa mensagem eu creio que está chegando no seu coração. Aquilo que você tanto pedia a Deus, tanto queria fazer, que era a vontade de Deus. Deus nessa noite Ele está dizendo para você que Ele deixa você fazer a vontade dEle. Então, filho e filha, obedeçam a Deus, ao nosso Pai. E vamos fazer a vontade dEle, porque Ele tem dito que a boa notícia será pregada. A boa notícia será que o Evangelho será pregado nos 4 cantos da terra. Aí virá o fim. Jesus está dizendo que mesmo que muitos parem, desistam, mas os poucos que ficarem vão pregar o Evangelho sem ter medo de nada, sem se arrepender de nada. E Ele cuida de nós. Aí então virá o fim. Virá o fim. No meio de muitos, tem bem pouquinhos que obedecem a Deus e que faz a vontade dele. Tem bem pouquinho. Na realidade, para dizer para vocês entenderem e compreenderem, é que o mundo, não vou dizer o mundo, vou dizer assim, bem claro, para que vocês entendam, compreendam. E fiquem alegres e felizes, que as pessoas que estão no mundo, elas preferem mais ser usadas pelo diabo, pelo espírito da mentira, ser capachos. Eles preferem mais ser capachos do inimigo, preferem mais ser amigo do inimigo do que ser amigo de Deus, do que ser filho de Deus. E Jesus, Ele tem dito, cuidado, não fiquem preocupados com as coisas desse mundo, com as libertinagens deste mundo. Não fiquem ocupados, pois o grande dia do Senhor, que é Ele, virá sobre os 4 cantos da terra, sobre todos no mundo todo, sobre todos, para que o dia do Senhor não pegue vocês de surpresa e vocês fiquem. E o Filho do Homem, Ele leve somente os que estão esperando por Ele. Só subirão os obedientes, os que permanecem esperando por Ele. Irão junto para a glória, mas os rebeldes não vão nenhum. Mas qual é a minha vontade? A minha vontade é a vontade de Deus. A minha vontade é a vontade de Deus, é querer que todos voltem depressa, o mais rápido o possível.
para pertinho de Deus, para pertinho do Messias, chamado Cristo, para viverem unidos com seus irmãos, congregarem juntos e não ficarem separados, afastados, porque Jesus ele tem dito que aonde estiver dois num campo trabalhando, um será levado e o outro será deixado. E se estiver dois deitados, dormindo, numa cama, um será levado e o outro deixado. Porque não estão juntos. Mas é por causa que tem dois, mas o outro não quer. Um quer e o outro não quer ser salvo. Um crê e o outro não crê. Um espera e o outro não espera. Um obedece e o outro desobedece. O que não quer, não subirão. A glória ficarão. Será como nos tempos de Noé. Noé pregava enquanto ele estava fazendo a barca. A intenção que Noé fez fazendo aquela barca foi para que todos se arrependessem e entrassem naquela barca para ser salvos. Mas só entraram somente 8 pessoas. O primeiro Noé, o segundo a sua esposa, o terceiro Sem, o quarto Cã, o quinto Jafé. As 3 esposas, 8. E aí então, os animais que Deus falou, e os animais obedeceram. Não foi Noé que foi à procura dos animais, não, eles vieram para a barca, para dentro da barca. Noé só fez somente acolhê-los lá dentro, já que os seres humanos que foram feitos imagem e semelhança de Deus desobedeceram, não quiseram. Imaginem que Deus matou muitos no dilúvio. Deus matou muitos no dilúvio. E para povoar a terra de novo, foi somente 6 pessoas. Sem, Cã e Jafé. E as 3 esposas deles. Toda a humanidade agora, elas são descendentes dos filhos de Noé. São deles. Foi através deles que a terra povoou mais uma vez. E há muitos que ainda estão brincando
Não é mais tempo de brincar, de ser cristão, de ser crente. Pois Jesus ele disse para Tomé. Mas antes disso, quando Jesus ressuscitou, ele já tinha aparecido para muitos dos seus seguidores. Muitos já os tinham ouvido ressuscitado. E aí em diante, contaram para Tomé. Tomé disse: eu não acredito. E só vou acreditar que ele ressuscitou mesmo se eu ver ele. Não só porque eu veja ele, mas também se eu tocar nas feridas dele, nas cicatrizes dele. Se eu ver e tocar, e aí então eu acreditarei que é ele, que ele ressuscitou. Então Jesus aparece no momento, depois de uma semana em diante, ou 3 ou 4 dias, Jesus aparece no meio dos discípulos. Tomé estava lá, dessa vez, reunido, mas Jesus ele disse assim: a paz esteja com vocês, e não com o mundo, com vocês. Mas ele disse no ponto específico, só falou somente com Tomé. Foi com você, Tomé, que eu vim falar. Vim conversar com você. Agora, ouça bem. Já que você disse que só acreditaria em mim se me visse ressuscitado e tocasse nas minhas cicatrizes, veja minhas mãos, meus pés. E agora põe a mão aqui do meu lado, aonde a lança ultrapassou o meu lado. Tomé, quando ele tocou, ele ficou desesperado, chorou. Aí ele disse: agora eu creio, Senhor. Eu creio que és o Senhor. Então Jesus ele olhou para Tomé e disse: Tomé, só porque tu me viste e tocasse nas minhas cicatrizes, agora bem-aventurados são os que nunca me viram, mas creram em mim. Os que nunca me viram, mas creram em mim. Creram em mim. Então ele olhou para Tomé e disse: Tomé, creia. Creia, Tomé. Seja crente e não descrente. Nunca duvide de mim. Ele disse. Então agora a gente vamos ler agora o versículo 14. Ofertas de cereais. São estas as leis a respeito das ofertas de cereais. Os sacerdotes apresentarão a Deus, o Senhor, as ofertas de cereais em frente do altar. Versículo 15. Um dos sacerdotes pegará um punhado da farinha com o azeite e o incenso que foram misturados com ela, e o queimará no altar, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus, o
cheiro da oferta é agradável ao Senhor. Versículo 16. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, ficarão com o resto da oferta de cereais. Com a farinha da oferta, eles farão pão sem fermentos e comerão o pão num lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada. Não usarão fermento para fazer esse pão. Essa parte da oferta de cereais que fica para os sacerdotes pertence a Deus. E por isso é muito sagrada, como também são sagradas as ofertas para tirar pecados e as ofertas para tirar culpas. Verso 18. Todos os homens que sejam descendentes de Arão têm para sempre o direito de comer desse pão. É a parte que lhes pertence das ofertas de alimentos, dadas a Deus, o Senhor. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar nessas ofertas, pois são sagradas. Oferta na ordenação dos sacerdotes. Versículo 19. O Senhor Deus deu a Moisés, versículo 20, a seguinte leis a respeito da ordenação dos sacerdotes de Arão para serem sacerdotes. Quando um sacerdote for ordenado, oferecerá a Deus o Senhor 1 quilo de farinha, como faz na oferta diária de cereais. Uma metade será oferecida de manhã e a outra metade à tarde. Versículo 21. A farinha deverá ser bem misturada com azeite e o pão deverá ser assado numa grelha. Depois o pão será partido em pedaços e o sacerdote o apresentará a Deus como uma oferta de cereais. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Versículo 22. Versículo 22. Esta é uma lei que vale para sempre. Todo descendente de Arão que serve como grande sacerdote fará a mesma coisa. Essa oferta será completamente queimada como sacrifício a Deus, o Senhor. Versículo 23. Nenhuma parte de qualquer oferta de cereais apresentada por um sacerdote poderá ser comida, a oferta toda será queimada. Oferta para tirar pecados. Versículo 24. O Senhor Deus mandou que Moisés, versículo 25, desse a Arão e aos seus filhos a seguinte leis a respeito da oferta para tirar pecados. Portanto, obedeçam. Portanto, obedeçam. O animal usado no sacrifício para tirar pecados deverá ser morto na presença de Deus, o Senhor, no lado norte do altar, onde são mortos os animais, que são queimados sem sacrifício a Deus. Essa oferta é muito sagrada. Tá vendo, meus irmãos?
que a verdade está aparecendo, para que vocês venham entender que Deus habita em templos feitos pelos os homens, em casas de adoração. Deus habita. Deus habita. Não vão na cabeça de terceiros, não, dizendo que Deus não habita. Deus habita sim. Deixo bem claro, Deus habita sim. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que são as estátuas, as imagens, que Deus não habita lá. Deus habita em mim e em você. E aonde eu estiver e você estiver, Deus está comigo e com você. Então Ele habita. A presença dEle diz tudo, que Ele está conosco, em nosso meio. Jesus falou, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Aí, os terceiros que dizem que Deus não habita, será que eles estão certos? Será que eles estão certos e nós estamos errados? E outros ainda dizem mais que Jesus é o Deus porco. Outros terceiros falam, quando quero dizer o nome não. E Jesus não é o Filho de Deus, é um porco. Eles falam, esses terceiros falam, mas ouça com atenção. Desde que eu fui menino, eu já ouvia falar que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E muitos morreram. Ouçam só, prestem muita atenção que eu vou falar para que vocês entendam. Compreendam. Muitos já morreram, já estão dormindo. Muitos morreram adorando Jesus, o Filho de Deus, que para mim Ele é o Filho de Deus e nunca vai deixar de não ser, Ele é. Mas muitos terceiros dizem que Ele não é um Deus porco. Agora entendam, compreendam. Já que muitos estão dizendo que Ele é o Deus porco, não é o Filho de Deus, para onde estão essas pessoas que morreram, estão dormindo? Para onde elas vão? Será que o Deus porco está com eles? A pergunta é essa. Será que essas pessoas vão ser condenadas? Vão ser salvas ou condenadas? E esses terceiros que falam isso, ouça só com atenção. Eles morreram, o corpo morreu, estão dormindo, porque a gente nunca morremos. Que morre é o corpo, essa veste é dura. Não essa daqui não, essa veste. Morre, vai para o pó, para virar pó mais uma vez. Mas o nosso espírito nunca morre. Eu provo para vocês. Porque Jesus, Ele contou. Mas antes disso eu vou falar Daniel. Daniel, o anjo disse, Daniel, tu vai morrer, mas tu vai ressuscitar para receber a tua recompensa. O espírito nunca morre. Daniel, ele morreu, mas ainda não ressuscitou. O corpo não ressuscitou ainda, mas o espírito está vivo. Porque se o espírito está morto, como é que ele vai ressuscitar? Como é que o corpo vai ressuscitar? Então agora ouça com atenção. O profeta Samuel,
o rei Saul, ele invocou, depois que o profeta Samuel morreu, o corpo morreu, foi dormir. O corpo morreu, foi pro pó, mas o espírito vive. Então o rei Saul, ele invocou, ele pediu para a feiticeira invocar o espírito de Samuel, para que ele viesse para trazer a mensagem para ele. Ela invocou. Aí então, quando Samuel, o espírito subiu da terra, aí ela viu, ela ficou temendo de medo. Quem é homem? Que homem é aquele? É um homem, é um velho com a capa, cabelo branco com a capa. E então, o rei Saul disse a ele. Aí então, ele perguntou, aí Samuel disse, o espírito disse, que o corpo não se levantou não, o corpo ficou lá, mas o espírito subiu. Aí disse, por que você me incomoda do meu sono, no lugar que eu estou? Por que você veio me incomodar? Eu já tenho dito eu que Deus te rejeitou. Amanhã você estará comigo. Você e seus filhos estará comigo. Entendeu agora? E agora Jesus, ele disse, contou aquela parábola de Lázaro e o rico. Porém, Lázaro, ele era um necessitado, para não dizer um mendigo, né? Ele era um necessitado, cheio de feridas, ele era enfermo. Aí então punhavam alguém, as pessoas pegavam ele e colocavam ele na porta daquele homem rico. Porém, aquele homem rico, ele tinha roupas caras, roupas boas, se vestia, comia do bem e do melhor. E todos os dias ele dava um banquete na porta da casa dele. Mas ele não ajudava Lázaro. Então o que acontece? Lázaro vai e morre. E vai para o seio de Abraão. Jesus contou essa parábola. Aí então, por último, o rico morre. O rico morreu, né? Aí ele foi para o mundo do sofrimento, lugar de tormento. Aí lá ele gritava, em desespero, pai Abraão, quando ele viu Abraão, ele disse, pai Abraão, permita aí que Lázaro venha daí para cá e molhe a pontinha do dedo e venha refrescar a minha língua. Mas Abraão respondeu e disse, não, os que estão aqui não podem ir para aí não. E nem os que estão aí podem vir para cá. E mesmo que os daqui quisessem ir para aí, ajudar os daí, eles não podem, porque o poder de Deus o impede. Os impede. Nem os daí vêm para cá, nem os daqui vêm para lá. Aí ele chega e diz, mas pai Abraão, eu tenho mais 7 irmãos lá embaixo. Eles lembram, os espíritos. A pessoa quando morre lembra do mundo aqui, desse mundo aqui que nós estamos. Eu tenho 7 irmãos. Como lembra desse mundo daqui, como lembra da família. Eu tenho 7 irmãos. Permita que Lázaro ressuscite e vá lá pregar para eles, para que quando eles morram, eles não venham para cá. O corpo vai morrer, mas o espírito vai para lá, para onde eu estou. Aí Abraão chegou e disse, mesmo que alguém ressuscite, eles não vão acreditar. Mesmo que alguém daqui ressuscite e vá lá, eles não vão acreditar. Eles têm os livros dos profetas e os livros de Moisés lá. Eles leiam e acreditem, para que não vão para aí, para onde você está. Desesperado, pediu ajuda lá. Então agora ouça com atenção. Tem um capítulo e um versículo lá em Apocalipse que ele diz assim que as almas dos que morreram pregando o evangelho
de Cristo, debaixo do altar elas clamam, dizendo: Senhor, quando é que o Senhor vai se vingar dos que nos mataram lá embaixo na terra? Eles lembram. Tanto os que estão no lado, lá, no bem, no bom, né, lá no céu, eles lembram daqui, dos que fizeram aqui, do que fizeram, do que praticaram, eles lembram. Como os que estão lá no sofrimento também lembram do que praticaram, do que fizeram aqui. Então Jesus ele tem dito que no livro de Eclesiástico. Eclesiástico ele fala que, não só em Eclesiástico, ele fala em outros livros, outro capítulo, outros capítulos, outros versículos, que ele diz que todos terão de passar pelo tribunal de Cristo Jesus. Todos terão que passar, para dar de conta do que praticou, tudo de bem ou de mal, ou bem ou mal que praticaram, para deixar de conta. Se não havesse lembrança, também não haveria julgamento. Mas como vai haver julgamento, tem que haver lembrança. Entendeu agora? Só por causa que tem um capítulo e um versículo que diz: eis que eu faço tudo novo. Aí ele diz: então não vai ter lembrança. As coisas velhas passaram, agora se fez tudo novo. Quer dizer que depois que haver o julgamento, quando vai se fazer tudo novo, as pessoas não vai ter mais sofrimento, não vai haver mais morte, não vai haver mais choro, mais tristeza, desespero, não vai haver mais nada, que as coisas velhas já passaram. Vai viver agora uma vida boa, melhor, no reino do céu, lá em cima. Jesus também ele tem dito que nós seremos como os anjos. Não se casaremos, mas nunca. E nem se dá em casamento. O reino de Deus. Nem se casam e nem se dão em casamento. Então agora, vamos ler agora junto o versículo 26. Ouçam com atenção. O sacerdote que ofereceu o animal comerá a carne no lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada. Verso 27. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar na carne do animal, pois a oferta é sagrada. Se por acaso cair sangue do animal na roupa de alguém, ela deverá ser lavada num lugar santo. Verso 28. Deverá ser quebrada qualquer panela de barro em que a carne do animal for cozida. Se a carne for cozida numa panela de metal, a panela deverá ser esfregada e lavada com a água. Verso 29. Qualquer homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer da carne desse sacrifício. É uma coisa muito sagrada. Versículo 30. Se o sangue do animal sacrificado para tirar pecados for levado para dentro da tenda sagrada, a fim de conseguir o perdão de pecados, a carne desse animal não poderá ser comida, mas será toda queimada. Bom, agora meus irmãos e irmãs, todos os meus seguidores do canal do YouTube, agora vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus.
E amanhã, por essas mesmas horas, às madrugadas, estarei de volta. Fique com a paz do Messias chamado Cristo. Amém.